E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Beleza. Vamos para o estudo do texto A Produção Cultural do Corpo, que está no livro Corpo, Gênero e Sexualidade. Um debate contemporâneo na educação, organizado por Guacira Louro, Jane Felipe e Silvana Goellner, que inclusive é autora desse texto A Produção Cultural do Corpo, publicado pela editora Vozes, 9ª edição. Beleza? Esse é um texto não muito longo, é um texto relativamente curto, portanto o nosso estudo vai ser rápido, beleza? Então vamos que vamos. A produção cultural do corpo. Pensar o corpo como algo produzido na e pela cultura ajuda a romper com o olhar naturalista com o qual, por diversas vezes, o corpo é observado, explicado, trabalhado e classificado. Além disso, essa visão nos mostra um corpo que é histórico. Assim, o corpo é entendido como uma construção que carrega diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, grupos sociais, étnicos, situação econômica, etc., não sendo possível classificá-lo como universal e imutável. O corpo, além do seu biológico, músculos, ossos, reflexos e sensações, etc., é também o seu entorno, roupas e adornos, a imagem que dele se produz, as máquinas que nele se acoplam, entre outros. Enfim, são várias possibilidades que vão sempre se reinventando e se redescobrindo. Dessa forma, não são as semelhanças biológicas que o definem, mas sim os significados culturais e sociais que a ele se atribuem. O corpo é também construído pela linguagem. Ela reflete e cria o existente com relação ao corpo, dando nome, classificando, definindo normalidades e anormalidades. E, evidentemente, essas representações não são universais. Na verdade, elas são efêmeras, variam conforme o lugar e o tempo. Onde se educa também, e não é apenas na escola, há pedagogia em filmes, músicas, revistas e livros, propagandas. Eles dizem o tempo todo de nós através do que exibem ou do que ocultam, podendo ser tão sutil que nem percebemos o quanto somos capturados e produzidos pelo que lá se diz. O corpo também está relacionado à nossa identidade, uma vez que é crescente o mercado de produtos e serviços relacionados ao corpo, à sua construção, aos seus cuidados, à sua liberdade e ao seu controle. Muitos serviços e produtos são desenvolvidos para investir e produzir o corpo diariamente. O presente estudo é subsidiado por dois campos teóricos, os estudos culturais e a história do corpo. Esses campos permitem desnaturalizar o corpo, ou seja, permite questionar saberes considerados tradicionalmente como verdadeiros ou, por vezes, únicos. É claro que esses campos teóricos não negam a materialidade biológica do corpo, mas o que se entende é que não é a biologia que justifica determinadas atribuições culturais, como já foi no pensamento ocidental moderno e que, por incrível que pareça, ainda é em algumas perspectivas contemporâneas de análise do corpo. Por muito tempo foi negado às mulheres o direito à prática esportiva. A justificativa era centrada em explicações biológicas, mais especificamente na fragilidade dos órgãos reprodutivos e na necessidade de sua preservação para uma maternidade sadia. Essa visão biológica de corpo frágil tinha respaldo nas representações de corpo feminino que se operavam naquele momento. Entretanto, desde o século XIX, muitas mulheres se colocaram em diferentes práticas corporais, esportivas ou não, que exigiam grandes esforços. Carregar peso, limpar, andar grandes percursos, trabalhar na colheita, etc. E mesmo assim, não deixaram de ser mulheres e nem sucumbiram diante das exigências de força física. Isso foi uma forma de romper essencialismos, que são aspectos da vida social considerados fixos e imutáveis, desestabilizando verdades pré-concebidas, estudos culturais. Foucault afirma que nossos gestos são construções culturais historicamente datadas. Diversas instituições investem no corpo para torná-los dóceis e controlados. Assim, Foucault diz que o controle da sociedade sobre os indivíduos não acontece apenas pela ideologia ou pela consciência, mas tem seu início no corpo, com o corpo. O corpo é uma realidade biopolítica. Dessa forma, o corpo precisa ser colocado em questão, problematizado.
problematizar o valor e o significado que determinadas culturas dão a alguns corpos, o que se fala a respeito deles, as hierarquias que são construídas a partir da anatomia. Enfim, é certo que o corpo é uma construção social, cultural e histórica. A consideração de corpo desejável e aceitável, apesar de ser algo transitório, não perde seu poder de excluir, inferiorizar e ocultar determinados corpos em detrimento de outros. Esse ideário leva muitos homens e mulheres, muitas vezes de forma incessante, a investirem energia, dinheiro e responsabilidade. O culto ao corpo, guardadas suas devidas características, teve início no final do século XVIII e se intensifica no século XIX, porque, nesse período, o corpo passa a ter muita relevância nas relações que se estabelecem entre os indivíduos. É a moral das aparências, onde se faz convergir o que se aparenta ser com o que efetivamente se é. Esse período marca várias representações de corpos e é importante porque algumas, com maior ou menor intensidade, ainda hoje marcam nossos corpos. Isso aconteceu principalmente pela ação da ciência, que buscou entender o corpo no detalhe. Várias teorias surgiram através de análises biológicas, como, por exemplo, o tamanho do cérebro poderia justificar o nível de inteligência dos sujeitos, ou como aptidões para alguns trabalhos serem definidos pela aparência do rosto, cor da pele e dos cabelos, entre outros. Essas classificações colaboraram para que diferentes hierarquizações se estruturassem entre os humanos. É baseado na ciência do século XIX que legitima a educação do corpo visando torná-lo útil e produtivo, que se firma o pensamento de que o corpo é uma máquina produtora de energia que não pode desperdiçar forças e nem se exercitar além do desejado, corpo produtivo. Estes foram alguns dos motivos que deram base e incentivo para a implementação da educação do gesto nos programas oficiais de ensino de diversos países. O corpo passou a ser alvo de diferentes métodos disciplinares em nome da saúde e do bem-estar do indivíduo, como os aparelhos para corrigir os corpos defeituosos, as medições e classificações dos segmentos corporais, a modelagem do corpo pela atividade física. Tudo isso fazia parte de um conjunto de saberes e práticas voltados para a educação da gestualidade, a correção do corpo, sua limpeza e higienização. A higiene, nesse sentido, significa um conjunto de dispositivos e saberes que atuam no corpo. O seu sentido abrange não só a higiene do corpo, mas a da cidade, conferindo a ambos mais energia e vigor. O corpo produzido sob esse olhar precisava urgentemente alterar os hábitos cotidianos, no que se diz respeito ao cuidado de si. Duas grandes transformações são colocadas em prática no que diz respeito à produção de corpos úteis e educados: o banho e a prática de atividades físicas. Isso deixa bem claro o caráter transitório, mutável e histórico de tudo que vivenciamos, acreditamos, sentimos e somos. Pois todas as práticas que produzem o corpo são construtos culturais. A associação do banho a revigoramento e proteção acontece a partir do século XVIII. A limpeza passa a ser vinculada não só à aparência, mas fundamentalmente ao vigor. Desobstrui os poros, enrijece as carnes, aumenta a força, repõe as energias. Nesse período, os médicos são os principais cuidadores do corpo, não só o individual, mas o coletivo também. A industrialização e a ciência potencializaram duas energias, a do corpo individual e a do corpo social. Um corpo que sabe economizar nos gestos e usar adequadamente o tempo, evitando seu desperdício. Assim, a escola passa a ser vista como o espaço ideal para colocar em prática esses valores, interiorizando hábitos e condutas que pudessem dar suporte à sociedade em construção. Sobre a ginástica, esta compreendia diferentes práticas corporais, como, por exemplo, exercícios militares, acrobacias, danças, cantos, corridas, natação, lutas, entre outras. Buscava a formação do caráter, a potencialização da energia individual, aquisição de força, resistência, agilidade, ou seja, um corpo pautado pela lógica do rendimento, da produtividade e da industrialização das aparências. O corpo de hoje ainda carrega muitos valores daquela época. Representações de beleza, saúde, doença, vida não deixaram de existir, apenas transmudaram-se
incorporaram outros contornos, produziram outros corpos. As intervenções corporais produzidas pela tecnociência, prótese, lente, suplemento, vitaminas, etc., oferecem liberdade, mas também invocam estratégias de autocontrole e interdição. É o chamado controle-estimulação, pois a valorização e a exploração do corpo são faces da mesma moeda. Assim, fique nu, mas seja magro, bonito, bronzeado. A individualização das aparências leva os indivíduos a perceberem que o corpo é o primeiro local da identidade, o locus do íntimo de cada um, da sua personalidade, das suas virtudes e defeitos. A produção do corpo se opera ao mesmo tempo no coletivo e no individual. A cultura não é um ente que nos governa de forma abstrata, e nem somos meros receptáculos que não resistem às diferentes ações que sobre nós se operam. A cultura, assim como o corpo, é uma entidade biopolítica, portanto, reagimos a ela, resistimos, negociamos, transgredimos. Assim, podemos dizer que o nosso corpo só pode ser produto do nosso tempo, buscando prazeres reinventados, mas também disciplina e responsabilidade. Um corpo revelador de um eu próprio, mas que também é semelhante a vários outros produzidos em seu tempo e na sua cultura. Beleza, falei que era rapidinho, terminamos o estudo do texto A Produção Cultural do Corpo. Vamos ver algumas questões de concurso para entender como esse assunto, como esse texto é pedido em prova de concurso? Vamos lá? Bora! O ano é 2015, Banca VUNESP, Prefeitura de Suzano. Normalmente quem pede esse texto, quem coloca nas referências desse texto é a Banca VUNESP, portanto tem poucas questões a respeito desse assunto. Mas vamos lá que dá para entender um pouquinho como ele é cobrado. Os campos teóricos, denominados estudos culturais e história do corpo, afirmam que o corpo humano é algo produzido na e pela cultura. Tendo como referência esses dois campos de conhecimento, leia o trecho a seguir extraído do capítulo A Produção Cultural do Corpo, de Wellner, 2003. Essa questão é para preencher lacunas. É uma questão que eu gosto também porque você sabendo o que colocar na primeira, já elimina diversas alternativas, aumentando as possibilidades de acerto, beleza? Então vamos lá. O corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes... Primeiro espaço, o que nós colocamos aqui? Tempos, lugares, sociedades, ambientes. Então aqui nesse primeiro nós vamos assinalar diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos, etc. Por quê, né? Então, se você prestar um pouquinho atenção naquilo que ele está falando, ele está dizendo que o corpo é uma construção. Nós vimos isso lá no começo do texto. Então, são conferidas diversas marcas em diferentes tempos, diferentes épocas, diferentes períodos, ok? A segunda parte é, o corpo é provisório. Temos aqui, ó, duas opções que sobraram então, hein? O corpo é provisório, estável e mutante? O corpo é provisório, mutável e mutante? Então, o corpo ele é algo estável ou é algo que se modifica? Suscetível a inúmeras intervenções consoante o desenvolvimento científico e tecnológico de cada cultura. Então, isso aqui não está muito difícil não, né? Então, o corpo é provisório, mutável e mutante. Então, nós temos aqui como resposta letra B. Primeira lacuna preenchemos com tempos e segunda com mutável, ok? A questão não é difícil não, né? Então vamos para a segunda, a nossa última de hoje. Ano 2020, Banca VUNESP, Prefeitura de Sorocaba. Existem diversas maneiras de se analisar, interpretar e definir o corpo humano. Wellner, 2003, afirma que o corpo é caracterizado pelos... Letra A. Aspectos biológicos, músculos, ossos e seus sistemas, beleza? Mas não por aspectos socioculturais. O corpo não é caracterizado pelos aspectos socioculturais? É sim, então isso aqui está errado. Letra B, significados culturais e sociais que a ele se atribuem, beleza, né? Desconsiderando os aspectos biológicos, não, é considerado também. Lembra que ele fala que não podemos deixar de considerar o corpo como algo biológico? Nós só devemos entender que essa biologia não define os corpos, porque a definição de corpo é mutável, varia de cultura e varia de tempo, beleza? Letra C, aspectos biológicos, ok? Sem levar em conta diferenças anatômicas e funcionais entre os gêneros. Em nenhum momento falou a respeito disso no texto, então alternativa errada.
Letra D. Diferentes significados que a ele se atribuem, o que impede o estudo do tema na educação física escolar. Ora, se nós acabamos de fazer isso, né, estudando esse tema dentro de uma perspectiva escolar, então também não faz sentido. E dessa forma, então nós chegamos à conclusão que a resposta é a letra E. Vamos conferir? Aspectos biológicos, ok, como também pelos significados culturais e sociais que a eles se atribuem. Maravilha, essa realmente é a nossa resposta. Então, número 2, letra E, ok? Maravilha, então fizemos o estudo do texto A Produção Cultural do Corpo, de Silvana Gwellner, que está dentro do livro Corpo, Gênero e Sexualidade, um debate contemporâneo na educação. Maravilha? Ficamos por aqui, espero que tenha ajudado e até o próximo estudo.